Boa tarde, na graça e na paz de Cristo. A gente continua aqui na igreja, graças a Deus, no Todo Dia com Jesus. A gente começa essa parte da tarde e agora o Ministério de Ensino dá a continuidade. E a gente pegou a vida de Cristo e o ministério de Cristo quando ele começa, logo depois de ter sido levado para o deserto, ter passado pela tentação. E quando ele começa a caminhada do seu ministério, visitando cidades e fazendo milagres, a gente chega em Mateus 5, onde Cristo para diante da multidão, e deve ter sido um momento único, né? Quando ele para ensinar a multidão, para dar a aula e o sermão do monte, né? E a gente vai querer aqui, juntos, né? Aline, Fábio, Kaique, a gente que está estudando o Solo Escritura, a gente se diverte aí, a Aline e o Fábio estão sempre ali animados no Solo Escritura, né? Então, a gente vai querer, juntos com vocês, dedicar um tempo ao ministério de ensino de Jesus, para a gente poder aprender um pouco mais com ele. E, de novo, está aberto, né, Mateus, para quem quiser mandar comentário, do jeito que a gente faz no Solo Escritura, quiser mandar comentário, quiser mandar pergunta, manda, que vai estar chegando aqui para a gente também. E o texto, ele começa assim, quer ver? Eu mudei. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. E Cristo aqui vai dar uma série de lições para nós, mostrando o que realmente é importante na vida de um cristão, mostrando os verdadeiros valores que nós deveríamos ter. E muitas vezes a gente se perde e se engana, né? Cristo vai mostrar valores, Cristo vai falar de amor, Cristo vai falar de obediência, Cristo vai falar de mandamentos, Cristo vai falar de falsos profetas, Cristo vai nos alertar de várias coisas, para a gente poder entender a pegada da vida de um cristão. Alguém quer comentar essa visão macro do sermão? Já querem entrar nos ensinos? Bom, como bom cavalheiro, Vai lá. por favor, a gente deixar para a Aline começar, que ela quer falar, né? Então, Ela quer... Ele está passando a palavra para mim, mas o desenho ele não quer que eu ganhe, né? eu quero saber se vai ter desenho aqui. Vai ter desenho? Vai ter sorteio de desenho? O Kaique disse que ele ia estar preparado para isso. Tá ali, eu já estou terminando, eu disponibilizo para todo mundo já já. Não vai ser no mesmo nível do pastor Edmilson, mas eu me esforcei. Sim. Bacana. Bom. Posso falar então? Pode falar, por favor. É interessante, né? A gente até estava conversando com o Kaique hoje de manhã sobre esse texto. A gente já leu ele inúmeras vezes, né? Quando você lê os comentários bíblicos, por exemplo, sobre esse texto de Jesus, eu achei bem interessante um trecho que eu encontrei que fala assim, que esse texto do Sermão da Montanha é um texto muito conhecido, pouco praticado e pouco divulgado, né? Porque como o Jacques falou, um tapa na cara da gente, né? Esse ensinamento de Jesus aqui, assim como no tempo lá, os fariseus e escribas e mestres da lei, eles perverteram a lei de Moisés, porque era um fardo, né, como o próprio Jesus diz, que era um fardo que nem eles conseguiam carregar, que eles impunham sobre as outras pessoas. Assim também é na nossa sociedade. Por isso que quando a gente lê esse texto, eu fico imaginando quando Jesus começou a falar sobre isso, sobre o verdadeiro cidadão do reino dos céus, como ele deve ser, eu creio que foi algo que foi chocante. Porque nós vamos ver no decorrer aí, que não é você ser o poderoso. Pelo contrário, um cidadão dos céus, ele é o fraco,
ele é o que, né, nós não vou dar spoiler aqui, nós vamos no decorrer aqui. Mas um trecho que eu encontrei que antecede aqui, que fala, que define muito bem para mim esse texto do Sermão da Montanha, é lá em Mateus 4:24, que é antes do Mateus 5 aqui, que fala que Jesus ele ia de cidade em cidade ensinando o evangelho do reino. E é isso que ele vai fazer aqui. Ele vai ensinar como um cidadão dos céus deve se comportar, não só na igreja, né, mas na sua vida cotidiana. O que eu acho legal também aqui, Aline, é que é um contraponto. Diante da sociedade que a gente vive, ele vai dar coisas que a gente não entende na realidade. Ele vai falar, ó, bem-aventurado tal, porque vocês tal coisa. Bem-aventurado isso, pô, mas é isso mesmo? Eu tenho que seguir nessa linha? Eu tenho que seguir nesse negócio? Você tem que seguir nessa linha. Tem que seguir nesse negócio mesmo. Uma coisa interessante é a gente trazer o pano de fundo das bem-aventuranças do Sermão do Monte. E uma coisa interessante é perceber quem que era o público e quem que era o paralelo que eles tinham como religioso. Então, assim, você tem o povo ali, judeu ali, você tinha os discípulos um pouco mais próximos, e quem que aquele povo inteiro tinha de referência de religião? Os fariseus. Então, a referência para aquele povo, e aí eu já vou entrar na primeira bem-aventurança, se me permite, a referência religiosa, a referência de alguém que é de Deus, de alguém que é um cidadão do céu, era o fariseu. Era como ele vivia, a forma como ele vivia, a forma como ele se portava, como ele tratava as coisas de Deus. Então, ele era a referência. E aí Jesus vem justamente na contramão de tudo que os fariseus praticavam. Tudo. Então, assim, foi um choque, né, para todo mundo que estava ouvindo, porque Jesus foi realmente contra tudo aquilo que os fariseus vinham praticando. E aí eu entro na primeira bem-aventurança, né, que diz assim, pelo menos na minha tradução: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na sua Bíblia, aí, pode ser que esteja bem-aventurados os pobres de espírito também. É uma tradução muito comum, e eu acho que é o mais próximo da realidade. Esse pobre de espírito não tem nada a ver com bens, com material, não tem a ver com dinheiro, com posses. É exatamente uma questão espiritual. E em paralelo com o quê? Com a vida dos fariseus, que era uma vida de riqueza espiritual, de pompa, né? Era uma vida de alguém que fazia questão de rezar na esquina, de orar na esquina, de fazer tudo para os outros verem, não é? De orar para o céu, Senhor, graças a Deus porque eu sou bom, né? Porque eu realmente faço o que o Senhor quer, a sua vontade. Não sou como aquele, né? Não sou como o pecador, né? Eu sou alguém bom, olha as pedras aqui no meu manto, aqui, meu manto sacerdotal. Então, essa riqueza, essa religiosidade carregada, né? Que Jesus vai falar realmente contra isso. Bem-aventurado é o pobre de espírito, que ele sabe que diante de Deus ele não é nada. É essa pobreza espiritual. Eu sei que eu não posso barganhar com Deus, eu não posso trocar nada com Deus, nada dessas pompas, de tudo isso que os fariseus estão praticando há tanto tempo e colocando esse fardo no povo, nada disso. É aquele pobre de espírito, que sabe que diante de Deus é só a misericórdia de Deus, que ele realmente não consegue fazer nada por si. Eu acho interessante esse aspecto. É bacana que é bem isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E Jesus Cristo vem trazer a verdade, como o Kaique comenta, né? A sociedade estava olhando ali para homens que se achavam, e Cristo fala não, feliz, e é legal a gente lembrar que toda vez que a gente lê bem-aventurados, a gente está falando que são felizes. Os bem-aventurados são pessoas felizes. Os pobres de espírito, ou seja, aquele que reconheceu que não é nada diante de Deus. Você pode ser ministro de louvor, você pode ser pastor, você pode ser um bom pregador, um bom orador, um bom conhecedor da Bíblia. Você já pode ter lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 5, 6, 7 vezes, mas nós não somos nada sem Deus. Nós somos muito pequenos, nós somos pobres, se nós não entendermos a nossa total dependência de Deus, né? Com certeza, quando a gente lê nosso querido Chesterton, ele fala que nada
eu até anotei aqui, nada tem sucesso como fracasso. Acho que isso define bem o ministério de Jesus. Porque quando a gente olha humanamente, por exemplo, quem esperava Jesus, o Messias que iria entrar em Jerusalém, esperava um rei, com cavalos e cavalheiros e tudo mais. Jesus entrou num jumentinho. Esperavam que Jesus fosse reinar, estabelecer o reino em Israel, iam acabar com o governo dos romanos, iam acabar com tudo. Jesus vem e morre na cruz. Então, para quem olha assim, fala, nossa, isso aí é um fracasso, né? Mas, na verdade, o fracasso aqui, nesse caso, é o sucesso, porque é o inverso, né, aquilo que Jesus faz. Ele, nessa parte aqui onde fala humildes, a palavra humildes no original, ela tem um sentido da pessoa se encurvar, dela se abaixar. Nesse caso aqui, a pessoa reconhecer que ela não tem nada, que ela teria que mendigar, mas por conta do sacrifício de Jesus, ela é bem-aventurada, né? Então, esse bem-aventurado, ele me toca, principalmente esse pobres de espírito, porque não é você, como você falou, né, bater no peito lá e falar, ó, eu posso, eu sei fazer, mas é reconhecer, se constranger com a sua insignificância e ver o quanto você depende de Deus para seguir, né? E aí, em sequência disso, Jesus vem com outro tapa na cara, dizendo que felizes os que choram, pois serão consolados. Nesse texto aqui, lógico, na nossa sociedade e muito mais, eu creio, para vocês homens, vocês são ensinados que vocês não podem chorar porque homem não chora, né? Não, o homem não chora, o homem derrama suor pelos olhos. Assim você aprendeu no Exército, né, Fábio? Sempre. Tenente Fábio. O Tenente Fábio aqui já exemplificou o que a sociedade diz hoje, e naquela época também, né? Mas, quando a gente lê a fundo, assim como a gente vai a fundo aqui, nesse feliz, os pobres de espírito, e em seguida Jesus fala o que choram, porque quando a gente, de fato, se abaixa, a gente vê a nossa insignificância, a gente consegue chorar vendo a nossa insignificância, a nossa pequenez, assim, por assim dizer. Quando eu vejo, de fato, quem eu sou e aquilo que eu poderia fazer sem Jesus, eu me recolho e a minha insignificância, e estudando esse texto, eu achei maravilhoso a gente entender que esse choro aqui não é o choro somente, porque eu estou sofrendo, porque a vida não está fácil, porque bem-aventurados esses também, porque a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que dos nossos olhos serão enxugados todas as lágrimas, né? Mas é um choro por escolha. É quando eu escolho renunciar a mim mesmo, é quando eu escolho renunciar ao meu ego, quando eu escolho me negar, assim como Jesus fala, né? Negue-se a si mesmo. Então, eu vejo quem eu sou, e por causa disso eu choro, eu escolho estar nessa condição, e aí então faz mais significado para mim, nesse sentido, eu ser consolado por Jesus. Porque quando eu estou o próprio Jesus falou para Paulo, Deus, né? Jesus já tinha ido, né? Foi Deus. Jesus, Deus. É na tua fraqueza que você é forte. A minha graça te basta. Então, é nesse momento que eu vejo que faz mais sentido, então, eu chorar. É eu escolher estar nessa posição, porque eu serei consolado por Jesus. Então, bem-aventurado eu sou por conta disso. Está na dependência total de Deus, né? Exatamente. Entender que é só na mão dele. Já avançando, eu acho que assim, a gente percebe que não existe
palavras inúteis e sequências inúteis nas Escrituras, né? Tudo tem uma ordem, tudo faz um sentido, conforme você vai lendo. E é justamente isso, porque eu sei que eu sou pobre de espírito e nada tenho a oferecer para Deus, por isso que eu choro diante dele. E é por isso que ele me consola. Porque, tudo bem, você não precisa, mas eu já fiz por você. Tudo que precisava fazer, Jesus já fez pela gente. Então, esse é o consolo verdadeiro. E aí já na sequência, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Diante de tudo isso, a minha postura tem que ser de mansidão, e não de arrogância. Tem que ser uma postura de humildade diante de Deus, e para com o meu irmão, porque eu sei que está todo mundo nessa mesma situação. É todo mundo pobre de espírito, né? Está todo mundo na mesma situação. A gente vê que, inclusive, as palavras de Jesus, elas foram recebidas por quem? Pelos fariseus, que entendiam da religião, pelos escribas, né, que entendiam da Torá e de tudo mais. Não. Foi recebido por prostituta, por cobrador de impostos, pelo ladrão da cruz. Então, assim, a palavra direcionada é quem realmente tinha essa pobreza espiritual, que chorava e que era manso. E na cruz, a gente percebe um arrogante, né, ainda lá naquela situação, para ver como o ser humano é, né, só o Espírito Santo realmente, para mudar, né, a situação em si não é capaz de fazer isso. Ele na cruz, pô, você não era o Cristo? Desce aí, salva todo mundo e a gente. E o outro, manso, compreendeu quem estava ali. Não, esse aqui não fez nada. Senhor, lembra de mim, só isso que eu peço, só lembra de mim. Quer dizer, uma mansidão ali própria de quem acabou de receber o Espírito Santo no coração. Acabou de receber. Então, assim, percebendo nessa sequência, é impressionante como a Escritura vai se encaixando e vai fazendo mais sentido. Como na fala do Kaique, o exemplo e a atitude da graça é tremendo, né? É a humildade, a mansidão, reconhecer os pecados. Pô, um acusa, um desafia Cristo, né? Desce daí, o outro vira, amigo, a gente está aqui porque a gente errou, a gente pecou, a gente merece. Ele não fez nada. E os dois sabiam da situação dele, né? Porque os dois falam sobre Jesus. Sim. Então, os dois sabiam quem era, o que tinha feito. E ainda assim, esse contraste. Perfeito, perfeito. O que eu acho mais incrível, eu sempre falo isso, que eu acho mais incrível nos ensinamentos de Jesus, é porque ele não fala nada daquilo que ele não é. Né? Por exemplo, eu vou fazer essa pergunta para o Fábio aqui, para provocar um pouco, ele está muito quietinho. Tá bom assim. Deixa ele quieto, né? Sempre sou assim, vocês é que me denigrem minha imagem. Por exemplo, se fosse você lá, Fábio, você sabia que você era o filho de Deus. Olha essa posição, você era o próprio Deus. Você está lá sendo castigado, humilhado, e os caras te condenando, falando um monte para você. E você sabendo que você tinha o poder, assim como o próprio diabo tentou Jesus lá, falou, está escrito que se você se jogar aqui, os anjos vão vir te buscar. E aí, Jesus tem o poder para fazer isso e pede perdão, pede para Deus perdoar ele. Você faria igual? Obviamente que não. Exatamente. Nós não faríamos isso. Eu jamais seria isso também. Também por quê? A gente, quando tem qualquer carguinho a mais, ou qualquer coisinha a mais, seja onde for, né? Sim. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, você é diretor do grupo acadêmico da escola. Quem é você? Eu sou diretor do grupo acadêmico da escola. Caramba, tudo bem, mas e aí? Grande coisa. Grande coisa você é. Então, você vê que isso já toma uma proporção muito grande, né? Quando Jesus está no Getsemane e Pedro corta a orelha do Michael, Jesus falou assim, para. Porque, olha, se eu falasse agora, tem uma legião de anjos, todo olhando aqui, basta eu olhar, os anjos já desciam para cá e fariam tudo. Então, quer dizer, dentro dessa humildade de Cristo, ele aceita o preço que foi pago, ele aceita morrer por todos nós. E é engraçado porque, assim, você vê que na cruz, ele pede perdão para aquelas pessoas que nem estão pedindo perdão. Exato. Isso é uma coisa extraordinária, porque você dobra os seus joelhos, você fez alguma coisa errada hoje já, pede perdão, Senhor, me perdoa porque eu olhei torto para alguém, porque eu distratei alguém no trânsito agora, ou porque eu falei uma palavra torta, ou fiz um pensamento errado, meu Senhor, me perdoa. Ok, perdoado.
Mas aquelas pessoas estão maltratando o Filho de Deus, não estão pedindo perdão, e o Senhor pede. O Senhor fala, perdoa-as. Por quê? Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não tinham noção daquilo que eles estão fazendo. Ou seja, na sua simplicidade, na sua humildade, Jesus vai lá e ainda pede perdão por aqueles que eles não estavam nem pedindo. Então, é lógico que, diante de tudo isso, né, a gente tem que aprender muito com isso. Quando fala assim, né, os mansos, os humildes, né? E aí, às vezes, por estar numa posição privilegiada dentro da empresa ou dentro de um lugar, a gente se acha com aquela carteirada. Não, você sabe quem é o meu pai? Você sabe com quem você está falando? Aí o cara fala, não, eu não sei. Tá, ainda bem, porque se você soubesse... né? Então, a gente acaba sendo arrogante, soberbo, por uma coisa que não tem valor nenhuma. Né? Para os homens, pode valer, mas para Deus, não tem essa conjectura, né? Exatamente. E o pastor Ed está com a gente aí, acompanhando. Ele faz uma pergunta aqui para a gente, né? Ele fala assim, faz uma afirmação, né? Acredito que se esta geração compreendesse as bem-aventuranças, certamente encontrariam significado mais profundo da verdadeira felicidade. Verdade. Vocês concordam? Com certeza. Sim, concordo. Não, mas é verdade, porque essa colocação, se nós entendemos realmente que a gente tem, começando só nesses três, né? O pobre do espírito, aqueles que choram, aqueles que são humildes, essa geração seria completamente diferente. Eu acho que o que Cristo vem é realmente fazer esse papel de explicar o que não foi compreendido ao longo dos séculos, né? Sim. Você tinha uma religião inteira, uma nação inteira, fundamentada nos mandamentos de Deus, sem sequer ter compreendido os mandamentos de Deus. Então, ele vem e faz esse papel de explicar, de dar o sentido, de transformar aquilo que estava só na letra em espírito e em verdade. É isso aqui que a gente precisa fazer. A ética de Deus é essa aqui. Por isso que é um nível muito alto, né? A gente pode achar que é bom, né? Porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, é porque eu não estou comparando eu com a santidade de Deus. Porque a hora que eu comparo eu com a santidade de Deus, eu vejo que eu não sou nada. E o que a Aline falou é extremamente interessante. Jesus falava, como diz no próprio capítulo 7, no final do sermão, Jesus falava como quem tem autoridade, não como os escribas. Exato. Ele falava justamente aquilo que ele vivia, e não só palavras. Então, acho que isso era o que mais impactava, né, na vida e nas palavras de Jesus. E, mais uma vez, a importância de nós entendermos isso como cristãos, né? Quando a gente fala do amor e das verdades do Evangelho para as pessoas, que não adianta só a gente falar, né? Praticar, né? Bom, prosseguindo, o 6, na minha tradução vai dizer assim, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. A gente entendendo aqui, e vendo alguns também professores e teólogos, a gente tem que voltar um pouquinho lá. Nós estamos falando numa época, mais de 2000 anos atrás, não tem toda a tecnologia que tem hoje, não tem todas as condições que nós temos hoje de alimentação e de saneamento básico e de água, né? Então, você está numa situação, numa região árida, com pouca chuva, né? Perto do deserto, e em termos de alimentação e água, não era uma coisa tão fácil como você ir lá agora no bebedouro, pegar água, ou você vai aqui agora comprar um alimento aqui na quitanda aqui do lado, né? É uma coisa mais complicada. Então, ele vai dizer no original, essa passagem no original no grego, ele fala que ali tem uma conotação de que serão alimentados e serão saciados completamente com a justiça. Do que é isso? É como se dissesse assim, olha, Kaique, você está com sede. Ok, você está bebendo um pouco d'água. Isso. Mas aí fala assim, a sede não é só beber um pouco d'água, é você tomar o jarro todo. O alimento não é só você comer um pedaço de pão, Aline, é comer o pão e mais um pouco. Então, você ser alimentado e saciado completamente. Então, essa conotação que ele dá aqui, falando assim, ó, felizes serão aqueles que têm fome, é uma fome completa, e uma sede completa da justiça. Mas que tipo de justiça? Da justiça de Deus.
E ali essa justiça é uma justiça que ela é dada para você, e não você vai buscar a justiça, você querer fazer a justiça. Não, essa justiça é um dom de Deus, Deus dá essa justiça, Deus faz essa justiça para você como um presente. Então é você buscar de uma maneira intensa, de uma maneira completa, essa justiça de Deus. Mas quem que vai dar? Não somos nós. É Deus que vai fazer essa justiça através de nós. Através das pessoas, vai fazer para nós, né? E aí, às vezes, acaba confundindo, querendo que nós vamos querer buscar isso por nossas próprias forças. Não é essa a conotação. É uma justiça completa que somente Deus pode dar, não de uma forma parcial. E é a construção do caminho, né? Dos pobres de espírito, dos que choram, dos que são humildes, que vão ser completamente alimentados na hora que a gente entender e viver isso, né? Essa grandeza de Deus nas nossas vidas e o quanto a gente tem que diminuir para que Ele cresça e seja feita a justiça dEle e a vontade dEle nas nossas vidas. Quem aqui, eu acho que todos nós gostamos de comer, né? É uma coisa boa, né? Sim. Ainda mais quando é uma comida boa, né? Então, todo mundo gosta de comer. Mas já tiveram aquela sensação de comer e ainda ficar com fome? Já. Porque geralmente você come e fica satisfeito, né? Mas já em alguns momentos, não sei se é porque não estava legal ou a comida não estava tão boa assim, mas você come e ainda você fica com aquela vontade de comer. Queria comer mais alguma coisa, faltou. Quando a gente estuda especificamente esse texto de fome e justiça, eu fico com esse pressentimento que desde o Jardim do Éden, todos nós, seres humanos, embora sempre alimentados, né, não a fome, falta de comida mesmo, mas eu tenho essa sensação, eu poderia dizer, eu tenho certeza que até a consumação, até quando Jesus voltar, ainda a gente vai viver dessa forma, que desde quando nós caímos lá no jardim até agora, nós vivemos com fome de viver a plenitude, sede de beber dessa justiça que não existe aqui. É uma justiça de saber assim, eu não tenho direito a nada, mas ainda assim eu recebi alguma coisa. Eu não tinha direito de viver, de me expressar, eu era escravo do pecado, mas por causa de Jesus, eu estou experimentando isso. Então, eu acho que até o fim, até quando Jesus voltar, só quando Ele voltar que de fato a nossa fome e a nossa sede, por isso, vão ser saciados na plenitude. Mas quando Ele fala que fome, sede e justiça, é aquilo que o Fábio falou. Porque aqui você pode se alimentar, você pode ir para um parque e nem pensar, né, quando a gente está se divertindo, a gente nem pensa no amanhã, né? Vai, se diverte, aproveita. Mas ainda falta em nós algo. É sempre assim, a humanidade sofre por falta de Jesus. Por falta de... Tanto que Jesus, olha só... Jesus, olha, quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço bem forte nele. Porque, olha... Que incrível. Quando ele chegou lá no poço para a mulher samaritana, o que ele falou para ela? Aí, sim, Jesus pode bater no peito e falar, mulher, se você soubesse quem está pedindo água para você, você pediria para mim uma água. E você nunca mais ia ter sede se você tomasse dessa água que eu te desse. Então, Jesus, só Ele, você que está me assistindo, está assistindo a gente aí, só Jesus tem como saciar essa sede e essa fome que você tem de Jesus. Só Ele pode, né? Que bem-aventurança maravilhosa, que esperança maravilhosa, né? Só para ajudar a gente, o tempo está com 10 minutos para a gente continuar. Sério? No fim. A partir de agora o Fábio não fala mais, tá? Fábio Então, tá... já vamos excluir o Fábio. Mas é todo dia com Jesus, então até meia-noite. Pode ficar aqui, tá sossegado. Então, certo. Na sequência, ele vai falar dos misericordiosos, né? Não vou me prolongar muito, mas aqui a misericórdia também
é algo, em toda essa bem-aventurança, na verdade, Jesus está falando mais com quem precisa ser do que com os demais. Então, aqui Jesus também está dizendo que bem-aventurados misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. E, de fato, isso já acontece com quem entende tudo isso que nós falamos até agora. O pobre de espírito, os que choram, todos esses que entendem isso. Quando a gente entende isso, eu olho para a pessoa que está na minha frente, eu olho para o Fábio, eu olho para o Kaique, eu olho para o Jax, eu olho para mim, e eu entendo que nós somos os mais miseráveis dos homens, nós somos pecadores, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, e por causa disso, quando eu olho para outra pessoa, eu também tenho esse olhar misericordioso. Então, aqui está mais para eu olhar para dentro de mim, olhar quem eu sou, e então sim, conseguir ter empatia, que é uma palavra aí que muito usada hoje em dia, empatia, mas só quando eu entender o miserável homem que eu sou, que eu dependo da misericórdia de Deus, então sim, eu vou conseguir olhar e estender a misericórdia para o meu próximo. Eu acho legal esse negócio da misericórdia, porque é quando você vai ter condições de exercer a misericórdia com aquele que, porventura, em algum momento, te fez alguma coisa ruim. Você está com a faca e o queijo na mão. Aí fala assim, agora é a hora que eu vou dar o troco. Porque o cara me maltratou ali na frente, eu segurei e tal, o mundo deu volta, uma noite atrás da outra, um dia após o outro, com uma noite no meio, pronto, agora eu tenho a oportunidade. E aí que você tem que exercer, então, você falou, a misericórdia, né? Olhar e falar, cara, eu preciso tratar ele, porque se eu for misericordioso com ele, eu já tenho a misericórdia de Deus na minha vida. Deus já foi muito misericordioso comigo já, quando Ele deu permitiu Cristo morrer no meu lugar, para dar a oportunidade da vida eterna. Então, eu tenho que exercer misericórdia para eu também receber a misericórdia. Exatamente. E já seguindo, né, que nosso tempo está curto, ele vai na sequência, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí eu penso na galera que estava escutando Jesus falar, mas tudo isso que você falou, como que eu vou conseguir? Se os camaradas ali que são os fariseus, os caras cumprem a lei à risca, não conseguem, que dirá eu? E porque coração aqui não quer dizer só coração em si, mas é uma limpeza de mente, de coração, de atitude, uma vida de honestidade, de dignidade. Como que eu vou conseguir tudo isso se essa galera inteira aqui não está conseguindo? Aí te convido a continuar lendo aí o Sermão do Monte, que Jesus vai explicar, é mais do que isso. A lei, ela só serve para te acusar. Como está escrito lá, quando Paulo vai dizer, a lei ela serve de aio até Cristo. A lei chega assim para você, que é pecador, e fala assim, eu não posso fazer nada por você, mas Cristo pode. E aí Cristo é quem vai fazer essa limpeza de coração e de mente. É essa leitura diária da palavra dele, essa oração constante, que vai purificando e vai limpando o coração do homem a cada dia pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Então eu vou conseguir ter um coração limpo, uma mente limpa, com Cristo, com o Espírito Santo. Porque sozinho eu sou pobre, sozinho eu não consigo nada, mas ele consegue. Essa é a beleza do cristianismo, né? Que eu entrego para o outro, para Cristo, porque é ele quem pode. E o coração puro não tem como não passar por todos os que antecederam ele, né? Como. Não tem como não ser manso, não ser pobre de espírito, não chorar, não buscar justiça, enfim, justiça de Deus, para poder ter esse coração puro e ver a Deus. Justamente, né? E aí, quando ele fala assim, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E eu que achei legal aqui, porque assim, não é só aquela pessoa que gosta da paz. Todos nós aqui gostamos de paz, ausência de conflito. Mas ele está dizendo assim, que aqueles que promovem a paz, não é só gostar da paz, é você também fazer algo, uma ação para promover a paz. E o interessante disso é que você deve promover a paz, mesmo que isso cause conflito. De que forma? Parece meio paradoxo isso, né? Eu vou promover a paz, mas vai causar o conflito. Mas o conflito é assim, eu preciso promover a paz, por exemplo, entre vocês, para que se evite um conflito. E não apenas eu ficar na retaguarda e falar assim, eu gosto de paz,
mas deixa os dois quebrarem um pau ali mesmo, que para mim não tem nada a ver. Eu fico em paz com ele aqui. Não. Você é promover. Então, felizes são aqueles que promovem a paz. É uma ação. E não é simplesmente ficar na passividade, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus, ele é o autor da paz. Então, nós devemos seguir por essa linha, seguir por esse caminho, né? E eu anotei uma frase aqui de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele diz o seguinte: quando eu morrer, gostaria que os homens dissessem de mim, que de onde eu vi uma erva má, arranquei-a e plantei em seu lugar uma flor. Se crê dessa forma, verão que eu promovi a paz. Né? Beleza, né? Sensacional. Sensacional. Poderia ter sido eu, né? Escrever isso. Nos comentários do YouTube. Você coloca lá, então, na sua Bíblia. Então. E é interessante isso, porque Jesus é o príncipe da paz, né? Então, quando eu promovo a paz, e essa paz que ele está falando aqui não é a paz que o mundo prega e fala que existe paz, porque não é. Essa paz aqui é o próprio Jesus. Então, aqueles que promovem a verdadeira paz, eles serão chamados filhos de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. E olha só, Jesus, no próximo ali, ele vai falar que felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Analisando tudo isso aqui, digamos que uma pessoa consiga ser 100% tudo isso que nós estamos falando aqui. Essa pessoa, ela merecia ser, nossa, a mais querida. Esse povo que conseguir fazer isso, eles deveriam ser os mais queridos, não perseguidos. Mas aqui Jesus está falando que eles vão ser perseguidos. Olha que contrapartida aqui que Jesus fala, ó, vocês vão fazer tudo isso. Vocês vão ser mansos, vão ser pobres de espírito, vão chorar. E o mundo vai odiar vocês por conta disso. Mas bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus lhes pertence. Então, eu acho incrível que Jesus, ao contrário do que muitas igrejas pregam aí, que vem para Jesus que você vai ser só alegria, não, na verdade, Jesus, desde o início, quando ele chamou os discípulos, ele deixou bem claro o peso de você seguir Jesus. Ele deixa claro isso para nós, vocês vão sofrer. Para ninguém depois falar, pô, Jesus, você não me avisou, né? Não, ele avisou. Então, eu acho incrível isso, porque Jesus deixa bem claro que seguir ele vai ter um peso, vai ser difícil, mas nós vamos herdar o reino dos céus por conta disso. Bacana. Kaique, porque assim, agora o tempo está curtinho. Só para, acho que indo para os dois últimos aqui, né? Os perseguidos, que foi o que a Aline falou, e quando por minha causa vos injuriaram, né? Bem-aventurados. O legal é da gente perceber que assim, tinha a multidão, mas quem era que estava próximo? Quem que estava ali perto? Eram os discípulos. Mal sabiam eles o que passariam. Mal sabia que um ia ser decapitado, o outro ia ser crucificado de ponta cabeça, o outro ia ser apedrejado, o outro ia ser excluído da sociedade. Mal sabiam o que ia acontecer. Mas assim, você vê que essa mansidão, ser humilde, não tira a intrepidez, não tira a coragem deles. Porque eles não acreditavam só no que foi dito, mas em quem estava dizendo. Então, eles saíram daquele momento com uma intrepidez, com uma coragem, para enfrentar tudo que eles enfrentaram. E foram perseguidos, e cristãos são perseguidos até hoje, por conta disso. Por conta dessa vida dedicada ao quê? Às palavras de Cristo. E essa perseguição vai continuar, seja ideológica, seja física, mas ela vai continuar. Mas o importante, que a gente sempre precisa ter em mente, é que depois de cada bem-aventurança, você tem uma promessa. Você vai ser consolado, você vai herdar a terra, você vai ser chamado Glória filho de Deus. Então, acho que isso contempla as bem-aventuranças. Amém. E para terminar aqui, né? Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Só uma observação. Uma grande recompensa os espera no céu. Glória a Deus. Cara, chegar no céu já é uma recompensa. Sim. Já é uma coisa. Já é um prêmio. Já né? é um prêmio. Olha, Ele fala que tem um plus ainda, tem uma recompensa no céu. Cara, chegar no céu para mim já tá bom demais. Ainda vai chegar lá, ainda tem um brindezinho ainda? Pô, tá bom demais. Além do abraço. Aí eu vou ganhar lá, né? Ah, não, pela madrugada. Mas acho que para você já está bom mesmo. Tá bom, né? Chegar lá já tá bom, tá né? bom. Se eu Então. conseguir chegar, né? Já tá bom. E é exatamente isso, né? A proposta de Cristo mostrando essas verdades para nós
É uma vida desafiadora. É uma vida onde a gente vai ser perseguido, vai ter problemas, mas ele nos assegura e nos garante promessas e os céus. E o sermão, ele continua e ele termina, Cristo dizendo assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Está aí um desafio para todos nós. A palavra de Cristo, ela nos chama a encarar esses desafios diários, a praticá-los, para a gente poder construir a nossa casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Para que diante das nossas lutas, diante dos nossos desafios, a gente não abandone e não desista, né? Porque vai chegar no céu aqueles que perseverarem até o fim. É o que nos garante o livro de Apocalipse, a palavra de Deus. Não dá para desistir. A gente vai ter que perseverar até o fim. Amém. Alguém quer fazer mais algum comentário? É isso, gente. Obrigado. Valeu pelo papo. Mais uma vez a gente está junto aqui. Obrigado mais uma vez por vocês que continuam com a gente. Não sai daí não. Tem mais coisa legal, tem mais ministério chegando aqui para abençoar o nosso dia. Fiquem com Deus e que Deus continue nos abençoando. Até. Tchau.